Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia para mais uma aula. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre democracia racial segundo um autor brasileiro chamado Gilberto Freire. Para começar esse debate a gente precisa entender alguns conceitos em base, né? Alguns conceitos iniciais. Né? Discutindo sobre democracia racial, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o próprio conceito de democracia, né? Que a gente pode resumir como o governo em que o povo exerce a soberania, ou o governo em que o povo toma as decisões. Diferente de outros períodos, né? Ou de outras formas de governo, como a monarquia ou uma ditadura, em que o ditador, no caso da ditadura, em que o ditador toma as decisões ou tem um poder maior, ou na monarquia, no exemplo do feudalismo, em que o clero, a nobreza, o rei tomavam as decisões, na democracia o governo é chamado a participar das decisões políticas da sociedade. No nosso caso, atualmente a gente tem a democracia representativa. Significa que a gente não toma as decisões diretamente, também chamada de democracia indireta, porque a gente não toma as decisões diretamente, a gente elege os representantes e esses representantes eleitos pelo povo tomam essas decisões. Outro conceito que a gente tem que entender, né, falando de democracia racial, é o próprio conceito de racial, né, a questão de raça. A raça ela é definida, né, na biologia, é um termo que vem da biologia, das ciências naturais, para definir um grupo de seres vivos, né, que se difere de outros grupos de seres vivos da mesma espécie, ou seja, por exemplo, animais da mesma espécie, mas que têm questões biológicas significativamente diferentes que não podem ser considerados iguais, né? Então são de raças diferentes mesmo pertencendo à mesma espécie. E a gente tem exemplos, por exemplo, entre alguns animais como cachorro, gato, cavalo, que tem diferentes raças entre cachorros, por exemplo. O que significa que tem uma estrutura óssea, uma estrutura muscular, os próprios órgãos são diferentes. Eu não posso fazer, por exemplo, um transplante de coração de um pincher para um pastor alemão. Né? Não há uma compatibilidade entre esses dois animais, porque são de raças diferentes. Esse conceito ele vem da biologia, ele descreve esses grupos que são biologicamente diferentes, mesmo dentro da mesma espécie, e ele foi bastante utilizado para definir grupos diferentes de seres humanos. Né? E se tentou, né, no século XIX, ou seja, 1800 e pouco, se tentou comprovar que existiriam raças diferentes de seres humanos, ou seja, grupos de seres humanos que se diferenciam de outro grupo de seres humanos pela questão biológica, né, pela questão da própria composição do corpo. O que foi provado no século seguinte, no século XX, foi provado cientificamente que não existe, né, raças entre seres humanos. Não existem, por mais que existam aparentemente algumas diferenças, como a cor da pele, o formato dos olhos, ou a altura, alguma coisa assim. Por mais que existam essas diferenças, elas não compõem uma diferença biológica significativa. O que significa dizer que a gente pode fazer, por exemplo, um transplante de coração ou de fígado de uma pessoa branca para uma pessoa negra, ou de um chinês para um italiano, ou de um asiático para um europeu. Não existem diferenças biológicas entre seres humanos, diferenças significativas que comporiam raça, ou seja, não existe raça entre seres humanos. O que existe, né, entre os seres humanos é uma diferenciação cultural. Né? Entre os grupos de seres humanos, eles se diferenciam pela questão cultural. E daí, para esse grupo de pessoas que se diferencia culturalmente de outro grupo de pessoas, a gente dá o nome de etnia. Né? E daí a gente tem outro termo, que é étnico-racial, que significa um grupo de seres humanos que se diferencia de outros grupos de seres humanos pela questão cultural, mas também pela experiência do racismo. Ou o que significa dizer que, por mais que não exista raça, foi comprovado cientificamente que não existe raça entre seres humanos, ainda prevalece, ainda existe na sociedade essa ideia de raça. Ou seja, por mais que não exista, ainda a sociedade, algumas pessoas, encaram esses grupos de seres humanos como uma raça. O que significa dizer que existe na sociedade pensamentos de que alguns grupos de seres humanos seriam menos evoluídos, ou inferiores, ou menos capacitados, ou menos inteligentes. Né? Ou seja, biologicamente eles teriam diferenças entre as pessoas. Ou seja, então o termo étnico-racial se refere a esses grupos que,
além da questão cultural, se diferenciam pela experiência do racismo na nossa sociedade. E daí outro termo que a gente deve entender é o próprio termo de racismo, que a gente pode resumir como um sistema de exclusão social a partir da raça. Ou seja, o racismo não é simplesmente um preconceito destilado, um preconceito propagado, difundido de uma forma individual. O racismo ele é entendido como algo estrutural da sociedade, ou seja, como a sociedade está configurada, como a sociedade está estruturada, projetando, fazendo com que alguns grupos, a partir da ideia de raça, sejam excluídos socialmente, né? Que tenham um tratamento diferente, que sejam excluídos socialmente, no sentido não de excluir, de isolar da sociedade necessariamente, ou tirar da sociedade, mas mesmo dentro do convívio em sociedade, tem um tratamento diferente ou uma exclusão, né? um comportamento diferente dentro da sociedade. E daí, para a gente discutir Gilberto Freire, a ideia de democracia racial, a gente começa discutindo um autor brasileiro chamado Gilberto Freire. O Gilberto Freire ele viveu no século XX, nasceu em 1900 e morreu em 1987. E o principal livro dele, ele escreveu vários livros sobre a situação a formação do povo brasileiro, mas um dos principais, talvez o mais conhecido, e o livro em que ele fala mais sobre a ideia de democracia racial, é o livro Casagrande e Senzala, que é um livro de 1933. Nesse livro, Gilberto Freire vai se questionar, vai fazer uma comparação, principalmente entre Estados Unidos e Brasil, a situação dos Estados Unidos, a situação do Brasil, em relação à questão racial. Na aula anterior, sobre preconceito, discriminação e segregação, eu comentei sobre a segregação, né, que a ideia da segregação é uma separação, uma fronteira social, uma fronteira econômica, às vezes, por vezes imposta por leis, né, pela legislação, que separa grupos de pessoas. Essa segregação pode ser de várias motivações. Questões religiosas, questões culturais, né, e questões raciais, enfim. E nesse exemplo, nessa aula, eu comentei sobre a segregação racial nos Estados Unidos, né? A separação física, a separação espacial, a separação social entre grupos de pessoas brancas e pessoas negras. Esse sistema de segregação racial nos Estados Unidos vigorou, né, ocorreu até por volta da década de 70, ou seja, 1970. Nessa época, então, que Gilberto Freire escreve esse livro, há um grande conflito racial nos Estados Unidos, inclusive em alguns estados tendo políticas de segregação, de separação entre a população branca e a população negra. Não só nos Estados Unidos, é importante falar, mas em outros países também estavam ocorrendo conflitos étnico-raciais. Outro exemplo que também a gente viu na aula de preconceito, discriminação e segregação é a política nazista na Alemanha entre as décadas de 30 e 40, que também é na época em que Gilberto Freire faz esse estudo sobre a questão racial no Brasil. E ele vai fazer, nesse livro, Casagrande e Senzala, ele vai tentar entender e estudar a situação, o caso brasileiro sobre a questão racial. Como teria ocorrido, né, o debate racial no Brasil, muito comparando com a situação dos Estados Unidos. Por que isso? Ele vai comparar com os Estados Unidos porque Brasil e Estados Unidos ele tem uma situação histórica um tanto quanto parecida. Né? Por mais que os países sejam diferentes, eles passaram por várias experiências parecidas. Né? Os dois territórios, Estados Unidos e Brasil, os dois territórios se encontram na América, ou seja, foram colonizados a partir das grandes navegações, né, pelos países europeus. Os dois territórios serviram de produção de matérias-primas e produtos agrícolas, como algodão, cana-de-açúcar, entre outras coisas. Nesses dois territórios também, Estados Unidos e Brasil, teve uma grande vinda de populações da África, né, em situação de escravidão. Esses dois países, né, Estados Unidos e Brasil, também passaram por regimes de escravidão da população negra. Os dois países, nesse período que Gilberto Freire escreve, na década de 30, 1920, 1930, já tinham abolido a escravidão e
ele vai comparar esses países, ou seja, se a situação desses países é parecida nesses sentidos, em relação mais especificamente sobre o tratamento, né, ou sobre a situação histórica das populações negras nesses países é parecida, ele vai comparar por que nos Estados Unidos o conflito racial é muito mais intenso, ou nos Estados Unidos há segregação racial e no Brasil não há. Ele vai pensar o seguinte: ele vai falar que o caso brasileiro é um caso bastante específico, né, onde a questão racial é debatida de uma outra forma. Ele vai fazer essa comparação mais especificamente com os Estados Unidos. Claro que o debate com os conflitos raciais estavam ocorrendo em vários países nesse momento, mas ele vai tentar comparar com os Estados Unidos, com a realidade dos Estados Unidos. E, apesar de todas essas semelhanças que eu acabei de comentar, ele vai tentar ver o que teve de diferente para que no Brasil não houvesse segregação racial, que não ocorresse, e algo que, né, uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, que fizesse com que os Estados Unidos tivesse segregação racial e no Brasil não houvesse. Né? Não só a questão da segregação racial, como o debate intenso, o conflito intenso, um conflito racial intenso nos Estados Unidos, e no Brasil seria mais brando, mais tranquilo esse debate. Ele vai falar que a principal diferença entre esses países é a própria colonização. Né? Lembrando que no Brasil a gente teve a colonização portuguesa e nos Estados Unidos teve a colonização inglesa. Ele vai falar que esses países eles têm culturas diferentes. Né? A partir dessas culturas, dessa situação histórica desses dois países, houve uma colonização e relações sociais na colonização diferentes nos Estados Unidos e no Brasil. Primeiro ele vai comentar pela própria questão as diferenças entre a Inglaterra e Portugal. Ele vai primeiro comentar, né, sobre a questão territorial, né, duas principais diferenças. Primeiro, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, ele é composto de um território insular, ou seja, é uma ilha, enquanto que Portugal está na parte continental da Europa. Isso faz com que a Inglaterra tivesse menos contato ou menos trocas culturais ou um maior isolamento cultural perante outros povos do que Portugal. Além disso, Gilberto Freire aponta que a Inglaterra ela não passou por, além de estar mais isolada, né, não ter essas trocas culturais tão intensas quanto Portugal, a Inglaterra não teve grandes invasões no seu território, diferente de Portugal, né, que teve a invasão, por exemplo, a invasão árabe nos séculos 14, 15, 13, 14, 15. Então teve um período em que Portugal e Espanha, né, ou seja, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, teve uma invasão, um domínio árabe, né, naquele território. Ele fala então, o Gilberto Freire, que a principal diferença da Inglaterra e de Portugal, da colonização inglesa e da colonização portuguesa, é que os portugueses eles estavam mais abertos ou menos reticentes, menos fechados à ideia de miscigenação. E daí o conceito de miscigenação, né, a gente tem a ideia de mistura de povos. Né? Nesse período em que se tinha bastante ideia racial, né, que existiriam raças diferentes de seres humanos, seriam uma misturas de raças. Vocês talvez já devem ter ouvido isso nas aulas de história, de geografia, enfim. A ideia de miscigenação, mistura de povos ou a mistura de raças. Portugal teria uma aceitação maior ou uma reprovação menor do que os ingleses em relação à miscigenação. Isso significa que no Brasil a miscigenação ocorreu de uma forma muito mais difundida, de uma forma muito mais ampla que na Inglaterra. Né? Não que não houve miscigenação na Inglaterra, nos Estados Unidos, perdão, e não que houve, né, miscigenação sem limites, vamos dizer assim, no Brasil. Não que não houvesse algum tipo de receio, de preconceito em relação à miscigenação no Brasil por parte dos portugueses. Mas Gilberto Freire vai comentar que a miscigenação era muito mais difundida, muito mais propagada no Brasil do que nos Estados Unidos. Isso fez com que se formassem famílias interraciais, ou seja, famílias compostas de diferentes raças,
Lembrando aqui sempre que o conceito de raças, hoje em dia, a gente entende que não existem raças entre seres humanos. Mas nessa época em que Gilberto Freire está escrevendo, 1930, década de 30, ainda se tem a ideia de raças. Ou seja, famílias interraciais compostas por pessoas de diferentes raças. Isso fez com que, segundo Gilberto Freire, fez com que no Brasil se tivessem maiores laços afetivos, sociais, amorosos entre raças diferentes, enquanto que nos Estados Unidos haveria um maior distanciamento social, um maior distanciamento afetivo entre diferentes raças ou diferentes grupos étnico-raciais. Ele vai falar que então a principal diferença do Brasil e dos Estados Unidos é a colonização portuguesa no Brasil, colonização inglesa nos Estados Unidos, e como cada povo, né, os ingleses e os portugueses, encaravam a miscigenação. É importante comentar também que nessa época, 1930, a miscigenação não era visto como algo positivo na sociedade. Pelo contrário, né, a miscigenação era visto como algo negativo. Na ideia eugênica, a miscigenação era vista como um entrave ao desenvolvimento. O que significa isso? A ideia eugênica, a eugenia, tem a ver com a ideia de, justamente, tentar comprovar que existem raças de seres humanos e que essas raças seriam mais evoluídas que outras ou menos evoluídas, que haveria grupos de seres humanos, inferiores ou menos evoluídos ou mais selvagens ou menos capacitados que outros grupos de seres humanos. E nessa ideia de que existiriam raças, e que existiriam raças melhores e piores, a ideia de miscigenação é tida como a mistura de raças ou a miscigenação é vista como um obstáculo ao desenvolvimento do país, porque mistura diferentes raças, ou seja, diferentes desenvolvimentos biológicos, desenvolvimentos evolutivos, e faz com que as raças melhores adquiram as qualidades ruins, as características ruins das raças menos evoluídas, ou seja, que haja uma mistura e que forme um povo miscigenado seria algo ruim, algo ruim para o desenvolvimento do país ou do território ou da nação, justamente na ideia de que essas raças iam se misturando e ia perdendo essas características positivas das raças mais evoluídas. Isso é bastante propagado no próprio nazismo, a ideia da raça ariana, que seria a raça superior de seres humanos, que seriam os alemães, seriam os seres humanos mais evoluídos na face da Terra. E daí também, na política nazista, a política da raça pura, ou seja, de não misturar essa raça mais evoluída com outras, porque justamente já perdeu o caráter de raça evoluída, se misturando com outras raças inferiores. Essa teoria eugênica, que não era só propagada no nazismo, mas essa ideia de raças superiores e raças inferiores era bastante propagada, bastante difundida na época do Gilberto Freire, fazendo com que a ideia de miscigenação fosse encarada como algo negativo. E Gilberto Freire se destaca nessa época justamente por trazer a miscigenação não como algo negativo, mas como algo positivo. O Gilberto Freire não considerava a mestiçagem ou miscigenação, mestiçagem é outra palavra para miscigenação, como algo negativo, mas como uma especificidade de uma civilização brasileira e de uma democracia racial. O que significa isso? Ele falou ele afirmou que miscigenação não era algo ruim, mas sim positivo. Justamente era algo específico da civilização brasileira, da cultura brasileira. Pensando que no Brasil, comparado a outros países, a miscigenação tomou uma proporção muito maior. E ele relacionou a miscigenação, essa mistura de raças, ou seja, a composição de famílias interraciais, uma maior aproximação social, uma maior aproximação afetiva dessas raças, como algo positivo e algo um indício da democracia racial. E a democracia racial, o que seria a ideia da democracia racial? Gilberto Freire define a democracia racial como uma consequência da convivência pacífica, democrática entre as pessoas de raças diferentes. Lembrando sempre de que não existem raças entre seres humanos, mas a gente está debatendo aqui na época em que não se tinha
o conceito de etnia e se utilizava a palavra raça para a gente definir o que hoje a gente define como etnia. Então ele vai falar que a partir da miscigenação, a partir dessa aproximação de etnias, de raças diferentes, se construiu no Brasil uma convivência mais pacífica, uma convivência mais democrática, uma convivência mais harmônica entre raças diferentes, diferente de outros países como Estados Unidos, em que nessa época, em que Gilberto Freire escreve essa teoria da democracia racial, está ocorrendo nessa época, ocorreu a segregação racial. É importante também falar que Gilberto Freire não criou a ideia de democracia racial. Alguns autores já estavam falando sobre democracia racial, nesse contexto de uma convivência mais pacífica ou democrática entre raças diferentes, mas Gilberto Freire vai se destacar por se desenvolver melhor ou desenvolver mais profundamente esse conceito de democracia racial. Também, já para finalizar, ele é bastante criticado do jeito que ele escreve, né, por não apresentar algumas críticas à própria situação brasileira, à situação histórica brasileira. Né? Ele oculta ou ele não fala, ele não dá ênfase, ele não dá grande importância, né? Ele não dá grande foco nas situações de violência entre raças, né? Da própria situação da escravidão. Né? Ele não comenta que, por exemplo, essa miscigenação, por vezes, era feita através da violência dos senhores de engenho com as escravas, ou com a população, os portugueses, os colonizadores portugueses, com as populações indígenas. Então ele é bastante criticado, tanto por não falar tanto dessas situações de violência entre os povos, quanto por adotar uma linguagem que era considerada mais chula, mais menos educada, menos polida, vamos dizer assim, mais sexualizada, ou enfim, uma linguagem, ou palavras, ou termos que seriam mais explícitos, né, em relação à sexualidade que ele aborda no livro. É isso e até a próxima aula.